Que pesquisa é essa que está relacionando o medicamento Ozempic, que acho que até dispensa explicações hoje, que todo mundo sabe o Ozempic, para que serve, é um remédio originalmente para controle da diabetes e sendo muito usado também para emagrecimento, mas agora se está tentando relacionar o Ozempic com, não digo uma cura, mas uma prevenção, um retardo da doença de Alzheimer, é isso? É isso. Só para explicar assim, onde é que o Ozempic entra. Então, a gente foi falado, né, sobre remédios como donepezila, galantamina, que eles estão no SUS já desde dos anos 2000, né? Esses medicamentos, eles fazem aumentar o nível de acetilcolina, por exemplo, que é um neurotransmissor que é reduzido, cujo nível é reduzido quando a pessoa tem Alzheimer, por exemplo. Então, o que fazem esses medicamentos? Eles fazem aumentar o nível de acetilcolina no nosso cérebro, melhorando os sintomas ou freando um pouquinho a doença. Isso já existe, tá? Só que esses medicamentos não vão mexer na alteração básica celular que levou a reduzir a acetilcolina. Eles só vão repor a acetilcolina, vão aumentar. Existem, aí no outro grupo, existem os anti-amiloides, que são esses anticorpos, que se falou de vacinas, entre aspas, né, que nos Estados Unidos já está sendo usado há 1 ano e meio no mercado. Eles foram os primeiros fármacos a realmente ir no combate e de encontro, né, a essas proteínas alteradas, né, fazendo com que haja um bloqueio do acúmulo dessas proteínas. Mesmo que o organismo continue produzindo, o remédio vai lá e bloqueia esse acúmulo. Tá? Essa é a função. O Ozempic, né, na verdade, o Ozempic é o nome de uma medicação injetável, o fármaco, o princípio ativo é a semaglutida. Esse estudo, né, que tu falasse, que eu vou comentar, é um estudo com a semaglutida para frear a evolução da doença de Alzheimer quando ela já está instalada. Mas ela não vai mexer na acetilcolina diretamente, ela não vai mexer no amiloide, não se sabe bem, mas ela não é voltada para o amiloide diretamente, pelo menos. O que faz a semaglutida? A semaglutida vai mexer em mecanismos inflamatórios, né, porque no Alzheimer existe uma parte da doença que ela é inflamatória. Tá? Então, existe um quadro de inflamação que se acredita que vai iniciar ou acelerar o acúmulo dessas proteínas amiloides patológicas. Então, a semaglutida vai estar atuando numa fase um pouco diferente, né, desses dois grupos de fármacos. Mas estão diminuindo a inflamação. Fazer a pessoa ter uma qualidade de vida sem a perda da memória. Sim, o objetivo é reduzir, né, as proteínas amiloides e aumentar a acetilcolina, etc, etc, etc. Mas a ação da semaglutida é num local, num sítio, diferente dos outros fármacos aqui. As pesquisas elas são feitas com as pessoas. Sim. Qual o universo disso? É um estudo que está sendo conduzido, né, o nome do estudo é chamado EVOKE, tá? Ele é conduzido em dezenas de países, totalizando 3.700 pacientes no mundo todo. O Brasil tem 8 centros de pesquisa que estão executando esse estudo. Aqui em Porto Alegre, eu represento um dos centros, né? E nós temos nós temos 20 pacientes em estudo já há pelo menos 2 anos. Você não é Ernesto Dornelles mesmo? Não especificamente esse é de uma fase anterior. Tá. Né? Mas aqui em Porto Alegre temos 20 pacientes que estão sendo acompanhados. Isso. A semaglutida nesse estudo é administrada via oral, né? É um comprimido de uso diário, uma vez ao dia. E os pacientes estão sendo acompanhados, né? É testado, um grupo faz o tratamento e o outro grupo faz o placebo. Tá.
né? Nem os pacientes, nem nós sabemos quem está usando. E no segundo semestre desse ano está prevista uma primeira análise do estudo. Então, sempre a gente tem a esperança que tenha resultados positivos, favoráveis. Então, imagino que no segundo semestre a gente vai saber, por resultados preliminares, se o estudo promoveu uma redução na progressão ou alguma melhora nesses pacientes. Doutor, eu imagino que a comunidade científica que pesquisa essa área deve estar muito ansiosa, então, para a divulgação desse primeiro resultado. Porque já houve estudos anteriores, né, mostrando uma redução da progressão, uma redução da evolução do Alzheimer em pacientes que usam ou que usaram o Ozempic. Mas dentro já do estudo ou ainda não? Não, são... pacientes diabéticos, os estudos iniciais do Ozempic, né? E se viu isso. Bom, e aí, a partir disso, se propôs e se iniciou esse estudo especificamente com pacientes com Alzheimer. Claro, seria muito precipitado, a gente queria adiantar alguma coisa, mas o senhor que está coordenando aqui em Porto Alegre, o seu sentimento é de otimismo com relação a bons resultados? Eu estou bem otimista. É claro que a gente só vai saber quando os resultados forem liberados e forem publicados, né? Mas a gente tem que nutrir esse otimismo, né? Enfim, é o que move, é o que nos move. Que nem o senhor sabe quem está com placebo, quem está com remédio? Não, nós não sabemos. Mas não chega sabemos. a ter algum retorno de familiar dizendo isso ou aquilo ou não? Existem vários pacientes em que os familiares nos retornam com respostas muito positivas e com alguma melhora, mas a gente não sabe quem está usando. Se é placebo ou se é o... Não tem como dizer, mas é um estudo muito sério, é um estudo grande, né, com 3.700 pacientes. E eu imagino assim, que se mostrar um resultado favorável e se ele for de um impacto importante, esse medicamento ele vai trazer, de uma forma global, assim, um impacto no tratamento desses pacientes. Não é a cura, não é a cura. Claro, mas é algo para a qualidade de vida. É um momento assim que está entrando uma medicação Mas aí seria uma medicação a partir do Ozempic, uma nova medicação a partir do Ozempic ou outro, ou o próprio Ozempic que é utilizado hoje? Não, já existe no mercado essa forma oral. O nome comercial é o Rybelsus. Ah, tá. E essa forma oral é a que está sendo administrada. Tá. Então já existe. Já existe, né? mas para o tratamento da diabetes... Isso. Né? Eu achei que era só o injetável que existia. Não, existe via oral, que hoje é voltado para o diabetes, mas é diferente do donanemab, desses outros medicamentos anti-amiloide que não tem no país ainda, tem que ser importados. São caríssimos. Essa medicação já tem, e se, por exemplo... Mas não chega a ser receitada ainda porque não tem nada confirmado. Não, mas se os resultados forem favoráveis até o final desse ano, né, é uma medicação que já é disponível, já pode ser usada. Claro que não vai estar em bula, mas é o que a gente chama de off-label. Tá. Ô, doutor Virgílio, está otimista com relação a tudo isso? Talvez eu seja mais conservador, assim, na minha visão, quanto aos tratamentos farmacológicos, né? Acho que, na melhor das hipóteses, eles funcionam menos do que a gente gostaria, né? Mas não tem dúvida que os últimos 5 anos foram de muitos avanços. A gente teve um hiato de quase 20 anos sem nenhum medicamento novo. Então, só o fato de ter opções novas traz um otimismo assim, de avanço no caminho de encontrarmos soluções. Acho que as soluções que a gente encontrou até agora, elas ainda precisam ser melhoradas, assim.